Existe um momento muito específico na vida de quem decide mudar a própria situação financeira. É o momento em que a pessoa olha para o extrato, sente aquele aperto no peito e percebe que o mês acabou antes do dinheiro. Então ela decide: chega, eu preciso aprender sobre dinheiro de verdade. Pega o celular e faz uma pergunta que talvez você também já tenha feito ao Google: como organizar minha vida financeira? E então a jornada começa. Ela assiste vídeos, salva playlists, começa a ler livros, baixa aplicativos financeiros, segue perfis de investimento e pede conselho para quem está por perto. Por alguns dias, talvez semanas, parece que finalmente encontrou o caminho certo. Mas aqui está o problema que quase ninguém avisa. Estudar educação financeira não garante resultado nenhum. O que muda a vida de uma pessoa não é a quantidade de conteúdo que ela consome, é o que ela faz e como ela se comporta enquanto aprende. E é exatamente aí que a maioria erra. Não por burrice, não por preguiça, não por falta de intenção, mas porque alguns comportamentos muito comuns no começo parecem responsáveis, parecem inteligentes, parecem o caminho certo, quando na prática travam o progresso por meses, às vezes anos. Hoje você vai conhecer os 7 erros mais comuns de quem começa a estudar educação financeira. Erros que parecem pequenos, mas podem manter uma pessoa presa no mesmo lugar sem que ela perceba. Se você se reconhecer em algum deles, não é motivo de culpa, é motivo de correção. E correção começa agora. Erro 1. Seguir o conselho de quem também é pobre. Quando alguém decide mudar de vida financeira, a primeira reação costuma ser pedir ajuda para quem confia. E em quem você mais confia? Na família, nos amigos de longa data, nas pessoas que estão por perto e que no fundo só querem o seu bem. O problema é que boa intenção não substitui conhecimento. E, na maioria dos casos, as pessoas mais próximas de você também nunca aprenderam a lidar com dinheiro de verdade. Não por culpa delas, mas porque ninguém ensinou isso a elas também. Pensa nessa cena. Você chega animado para o seu pai, para a sua mãe, ou para aquele amigo de confiança e diz que quer começar a investir. A resposta que você recebe quase sempre é alguma variação dessas frases. Investimento é coisa de rico. Você vai perder tudo. Guarda na poupança que é mais seguro. Foca em trabalhar mais, dinheiro não cai do céu. Essas frases não nascem da maldade, elas nascem de um ciclo que se repete há gerações. Seus pais aprenderam com seus avós. Seus avós aprenderam com seus bisavós. O que foi transmitido não foi sabedoria financeira. Foram crenças limitantes disfarçadas de proteção. E crenças limitantes têm um poder enorme, principalmente quando vem de quem você respeita. O iniciante ouve esse conselho, hesita, recua e o ciclo continua. Ele deixa de agir não porque analisou os fatos, mas porque foi travado pelo medo herdado de outras pessoas. A virada acontece quando a pessoa entende uma verdade simples, mas desconfortável. Para chegar a um lugar onde você nunca esteve, precisa ouvir quem já chegou lá, não quem está no mesmo ponto que você, e muito menos quem está ainda mais distante do caminho. Isso não significa ignorar sua família ou desprezar quem você ama. Significa separar afeto de referência. Você pode amar profundamente alguém e, ainda assim, reconhecer que aquela pessoa não é a fonte certa para te guiar financeiramente. Busque referências em quem tem o histórico que você quer construir. Livros escritos por quem enriqueceu de verdade. Canais conduzidos por quem tem método, não só opinião. Mentores com resultado comprovado, não apenas pessoas com boa intenção, porque no final você vai se tornar a média financeira das referências que escolhe consumir. Por isso, escolha bem. Erro 2. Querer aprender tudo de uma vez. Existe um perfil muito específico de pessoa quando acaba de descobrir a educação financeira. Na primeira semana, a energia vem com tudo. Ela assiste 10 vídeos por dia, começa 3 livros ao mesmo tempo, se inscreve em 2 cursos e segue 20 perfis sobre investimento. Além disso, salva uma playlist com 200 vídeos para assistir depois, como se estivesse construindo um atalho para enriquecer mais rápido. A motivação é real.
a vontade de mudar também. O problema não está na intenção, o problema está no método, porque em 2 ou 3 semanas o volume de informação começa a pesar. Cada canal fala uma coisa, cada livro defende uma abordagem, cada curso apresenta uma metodologia. E aquilo que no começo parecia empolgação vira confusão. E confusão em educação financeira paralisa. É como tentar aprender a nadar assistindo todos os vídeos do YouTube sobre natação, lendo manuais de todos os estilos e montando uma playlist com 50 aulas, mas sem nunca entrar na água. Você não vai se afogar por falta de informação. Vai continuar parado na beira da piscina, enquanto outras pessoas com menos teoria e mais prática já começaram a nadar. A pessoa chega em um ponto em que não sabe mais por onde começar. Tem informação demais e clareza de menos. E quando não há clareza, o cérebro faz o que sempre faz diante do caos: recua. Então ela para de estudar, abandona os cursos pela metade e conclui que o assunto é complicado demais para ela. Mas o problema nunca foi a complexidade. O problema foi excesso sem filtro. Educação financeira não se aprende toda de uma vez, ela se aprende em camadas. Primeiro uma base sólida, depois o aprofundamento. Escolha uma fonte confiável, siga essa fonte até absorver o essencial. E só então comece a expandir. Menos fontes, mais profundidade. Porque quem tenta aprender tudo ao mesmo tempo quase sempre termina sem aplicar nada com consistência. Erro 3. Confundir economizar com enriquecer. Esse é o erro que transforma a jornada financeira em uma vida de privações sem destino. Quando a pessoa começa a estudar educação financeira, a primeira lição que absorve é: gaste menos. E essa lição está certa, até certo ponto. O problema começa quando economizar deixa de ser o meio e vira o fim. Quando a pessoa passa a acreditar que a disciplina de cortar gastos, por si só, vai transformar completamente a sua vida financeira. Não vai. Existe um debate famoso sobre o cafezinho. A conta está certa, o raciocínio é que está incompleto, porque R$300 cortados por mês não constroem patrimônio sozinhos. Eles reduzem o sangramento e isso importa, mas reduzir sangramento não é o mesmo que construir saúde. O enriquecimento real vem de 3 frentes operando ao mesmo tempo: controlar o que sai, aumentar o que entra e fazer o dinheiro trabalhar por meio de investimentos. O iniciante foca obsessivamente na primeira e ignora as outras 2. Ele corta o cafezinho, mas não investe o que sobrou. Reduz o gasto, mas não busca aumentar a renda. E, sem perceber, passa anos economizando, apertando a própria vida sem construir nada de concreto. Economizar libera recurso. Investir multiplica recurso. São etapas diferentes e as 2 precisam acontecer. Quem só economiza está guardando água em um balde furado. Quem investe o que economiza está começando a construir o balde. Cortar o cafezinho pode ser o começo, nunca pode ser o plano. Erro 4. Comparar a própria evolução com quem já chegou lá. Nunca foi tão fácil acompanhar a vida financeira dos outros. Com alguns cliques, você encontra investidores exibindo carteiras milionárias, criadores falando sobre independência financeira aos 35 anos e perfis documentando patrimônios construídos ao longo de décadas. Só que tudo aparece como se tivesse acontecido naturalmente, sem esforço, sem tempo, sem anos de disciplina invisível. E o iniciante, ainda no primeiro mês de jornada, olha para tudo isso e sente 2 coisas quase ao mesmo tempo. A primeira é frustração. Eu estou fazendo tudo certo e meu patrimônio mal saiu do zero. Então, deve ter algo errado comigo. A segunda é impaciência. E a impaciência em finanças costuma sair muito cara. Ela empurra o iniciante para decisões de alto risco, na tentativa de acelerar um processo que tem o próprio tempo. Leva a apostas, criptomoedas mirabolantes, promessas de retorno rápido e atalhos perigosos, exatamente o terreno onde muita gente perde o pouco que conseguiu construir. Comparar alguém no primeiro mês com quem investiu por uma década é como comparar um atleta no primeiro treino com um maratonista que correu por anos. A comparação não é apenas injusta, ela é inútil,
porque você não está vendo o ponto de partida de ninguém, está vendo só a chegada. A métrica certa para o iniciante é uma só: comparar-se com quem era ontem. Guardou dinheiro este mês quando antes não guardava? Evoluiu. Entendeu um conceito que não entendia semana passada? Evoluiu. Tomou uma decisão mais consciente do que teria tomado há 3 meses? Evoluiu. Inspiração é saudável. Você pode e deve buscar referências em quem chegou onde quer chegar. Mas comparação sem contexto é veneno, especialmente no começo, quando o progresso ainda é invisível para quem está de fora, mas real para quem está construindo. A construção silenciosa de hoje é o patrimônio visível de amanhã. Erro 5. Achar que vai ficar rico. Pela valorização dos investimentos. Esse é o erro que seduz os mais inteligentes, porque ele não parece um erro, parece estratégia. Parece que a pessoa está pensando diferente, enxergando oportunidades que os outros não veem e posicionando o patrimônio de forma inteligente. Mas na prática, essa é uma das formas mais eficientes de não construir nada. O iniciante que descobre o mercado financeiro rapidamente começa a procurar o próximo grande ativo, a ação que vai dobrar, o fundo que ninguém conhece ainda, a criptomoeda que está prestes a explodir. Ele passa horas pesquisando, analisando, tentando antecipar o movimento certo e, sem perceber, perde de vista aquilo que realmente constrói riqueza. Os números são simples e brutais. Quem aplica R$500 por mês durante 20 anos, com retorno médio de 10% ao ano, acumula cerca de R$380 mil, não por uma jogada brilhante. Não por ter escolhido o ativo certo na hora certa, mas pela consistência de um aporte mensal, repetido sem falha, independentemente do humor do mercado. Quem passa esses mesmos 20 anos tentando acertar a valorização certa, comprando na alta por euforia, vendendo na baixa por ansiedade e pulando de ativo em ativo, raramente chega ao mesmo resultado, porque o mercado é projetado para punir a impaciência e recompensar a consistência. E aqui está o exemplo que destrói qualquer argumento contrário. Warren Buffett começou a investir aos 11 anos, hoje tem mais de 90. A maioria das pessoas foca nas ações que ele escolheu, como se o segredo estivesse apenas na escolha, mas o verdadeiro número que poucos param para analisar é este. A maior parte do patrimônio de Warren Buffett foi construída nas últimas décadas da vida, não no começo. Não foi apenas genialidade precoce, não foi só o ativo certo, foi tempo. Foi consistência de décadas operando silenciosamente sobre aportes, reinvestimentos e paciência. Se o maior investidor da história enriqueceu pelo hábito e não pela escolha perfeita do ativo, o que te faz acreditar que você vai ficar rico apenas acertando a valorização certa? O investimento mais importante não é o que você escolhe, é o que você faz todo mês, sem falta, enquanto todo mundo ainda está procurando o atalho. Erro 6. Achar que precisa de renda maior para começar a controlar. Essa frase já foi dita por milhões de pessoas, talvez por você. Quando eu ganhar mais, aí eu organizo. Parece razoável, parece fazer sentido esperar ter mais recursos para só então aprender a administrá-los. Mas essa lógica parte de uma premissa completamente falsa, a de que controle financeiro é consequência da renda. Não é. Controle financeiro é um hábito, e hábito não aparece automaticamente quando o salário aumenta. O que aparece, na maioria dos casos, é exatamente o oposto. Existe um princípio que economistas chamam de expansão do consumo, e qualquer pessoa que já teve aumento de salário conhece bem isso na prática. Os gastos se expandem para preencher a renda disponível. Quem não sabe para onde vão R$3.000 também não vai saber para onde vão 10 mil. A desorganização não some com o aumento da renda. Ela apenas fica mais cara. Pensa em 2 pessoas. O João ganha R$7.000 por mês. Trabalha em uma empresa média, não tem um cargo glamuroso. Mas todo dia 5, o mesmo valor cai na corretora. Sem falta, sem desculpa. Ele sabe exatamente para onde vai cada real que entra. Tem uma reserva de emergência,
uma carteira crescendo devagar e dorme tranquilo no fim do mês. A Camila ganha 25 mil, cargo alto, carro importado, viagens todo semestre. No Instagram, a vida parece perfeita. Mas toda virada de mês é a mesma história. Cartão no limite, parcelas acumuladas e a sensação de que mesmo ganhando muito, o dinheiro simplesmente some. Ela nunca sabe para onde foi. Daqui a 10 anos, quem vai ter patrimônio? Quem vai ter liberdade? A resposta é óbvia. E ela destrói o argumento de que renda resolve o problema. O controle precisa ser treinado agora, com o salário de hoje, com os recursos que você tem. Não porque é fácil, mas porque é o único jeito de estar preparado para administrar bem quando a renda realmente crescer. E aqui está o ponto que fecha esse erro. Controlar e aumentar a renda não são etapas sequenciais, são movimentos paralelos. Você não espera controlar para então buscar ganhar mais. Você faz os dois ao mesmo tempo, porque um sem o outro não constrói nada de duradouro. Organize o que você tem e trabalhe ativamente para ter mais. Erro 7. Não aplicar o que está aprendendo. Esse é o erro mais silencioso de todos, e talvez o mais comum. Existe um perfil muito específico no mundo da educação financeira. A pessoa que sabe tudo na teoria, mas não aplica nada na prática. Ela conhece os conceitos, cita autores, recomenda livros para os amigos, comenta em vídeos e participa de grupos sobre investimentos. Mas não tem reserva de emergência. Não investe. Não controla os gastos. O conhecimento virou identidade, não ferramenta. E aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir, e isso não acontece por acidente. Acontece porque o próprio aprendizado gera uma sensação de progresso. Terminar um livro, concluir um vídeo, completar um módulo de curso, tudo isso ativa uma recompensa real no cérebro. Uma sensação genuína de que algo foi feito, de que você avançou. E essa sensação alivia a tensão de realmente precisar mudar alguma coisa. É confortável aprender sem agir. Não tem risco, não tem desconforto. Não expõe a pessoa ao erro, à inconsistência, nem à realidade nua das próprias finanças. Você pode passar anos consumindo educação financeira e nunca precisar encarar o próprio extrato com honestidade, porque sempre existe mais um conteúdo para consumir antes de começar. A aplicação real, por outro lado, é desconfortável por natureza. Ela exige que você olhe para os números e assuma o que eles revelam. Exige mudança de hábito, e hábito resiste. Exige decisões imperfeitas tomadas com informação incompleta. Exige errar, ajustar e continuar. Mas é exatamente aí que a transformação acontece. Não na teoria acumulada, mas na prática imperfeita e consistente. O conhecimento que não vira ação não muda vida nenhuma. Ele apenas ocupa espaço na cabeça de alguém que poderia estar construindo algo real. A pergunta que esse erro deixa não é sobre o que você sabe, é sobre o que você vai fazer com o que sabe a partir de hoje. 7 erros, todos comuns, todos silenciosos e todos com uma característica em comum. Eles não parecem erros enquanto estão acontecendo. E é exatamente por isso que são tão perigosos. Porque quando um erro parece virtude, ninguém questiona. A pessoa continua repetindo o mesmo padrão, acreditando que está evoluindo, quando na verdade está apenas andando em círculos. A educação financeira real não começa quando você encontra o investimento certo, o curso certo ou o momento certo. Ela começa quando você para de se sabotar com comportamentos que parecem progresso, mas produzem estagnação. Você não precisa ser perfeito para começar. Precisa ser honesto para identificar onde está errando e corajoso o suficiente para corrigir. Cada um dos 7 erros que você viu hoje tem uma correção simples, não fácil. Simples, e essa correção começa com uma única decisão tomada diferente da última vez. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você ainda não tinha nomeado, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão estudando muito e construindo pouco. Se inscreve no canal. Aqui a conversa é sempre sobre clareza, sobre entender o que está travando antes de tentar acelerar. E nos comentários escreve: menos teoria, mais prática. Essa frase é um compromisso com você mesmo.
Agora, se você quer dar o próximo passo, o vídeo seguinte é obrigatório. Ele se chama 7 atitudes que te deixam rico e tiram você da corrida dos ratos. Clica agora, porque a atitude certa, no momento certo, muda a trajetória. Te vejo lá.